Amados, Gênesis 29:15, ainda de pé, diz assim até o versículo 35. Eu estou lendo na versão revista e atualizada. Depois disse Labão a Jacó: acaso, por seres meu parente, irás servir-me de graça? Dize-me qual será o teu salário. Ora, Labão tinha 2 filhas, Lia, mais velha, e Raquel, a mais moça. Lia tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa de porte e de semblante. Jacó amava a Raquel e disse: 7 anos te servirei por tua filha mais moça, Raquel. Respondeu-lhe Labão: melhor é que eu te dê, em vez de dá-la a outro homem. Fica, pois, comigo. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos. E este lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, pois já venceu o prazo, que me case com ela. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite, conduziu a Lia, sua filha, e a entregou a Jacó, e coabitaram. Para a serva de Lia, sua filha, deu Labão Zilpa, sua serva. Ao amanhecer, viu que era Lia. Repete comigo: viu que era Lia. Por isso disse Jacó a Labão: que é isso que me fizeste? Não te serviu por amor a Raquel? Por que, pois, me enganaste? Respondeu Labão: não se faz assim em nossa terra. Dar-se-á a mais nova antes da primogênita. Decorrida a semana desta, dar-te-emos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos que ainda me servirás. Concordou Jacó. E se passou a semana desta. Então, Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Para a serva de Raquel, sua filha, deu Labão sua serva Bila, ou Bilá. E coabitaram. Mas Jacó amava mais Raquel do que a Lia. E continuou servindo a Labão por outros 7 anos. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda. Ao passo que Raquel era estéril. Concebeu, pois, Lia, e deu à luz um filho, a quem chamou Rúben, pois disse: o Senhor atendeu a minha aflição. Por isso, agora me amará meu marido. Concebeu outra vez e deu à luz um filho, e disse: soube o Senhor que era preterida, e me deu mais este. Chamou-lhe, pois, Simeão. Outra vez concebeu Lia, e deu à luz um filho, e disse: agora, dessa vez, se unirá mais a mim meu marido, porque lhe dei à luz a 3 filhos. Por isso lhe chamou Levi. 35, todos juntos. De novo, concebeu e deu à luz um filho. Então disse: esta vez louvarei o Senhor. E por isso lhe chamou Judá. E cessou de dar à luz. Oremos. Senhor, fala conosco, abençoa, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Eu quero orar pela minha vida, ao final desse culto, e orar pela sua vida. Eu quero orar pelas mulheres da igreja, eu quero orar pelos que são casados. Quem é casado aí, diga graças a Deus. Quero orar pelos solteiros. Quem é solteiro aí, pretende um dia se casar ou casar de novo, diga graças a Deus. Está tímido esse graças a Deus, né? Por isso que não casa rápido. Tem que ser mais... Eu quero falar sobre a mulher desprezada e a graça de Deus, chama Lia. Irmãos, nós precisamos encarar a realidade bíblica do quão difícil é sermos casados. E também encararmos que a Bíblia não nos omite o fato de que também é difícil ser solteiro. É difícil não ser casado. E é difícil também ser casado. É difícil não ser e é difícil ser. Especialmente em dias como o nosso, principalmente fora da igreja, há muitas pessoas que são cínicas sobre o casamento. Muito cínicas. Muitas não confiam no casamento. Fogem do casamento. Eu conheço adolescente que a gente diz: você vai se casar? Deus me livre de me casar. Não quero me casar, não. Outros acham que a vida, e muitos de nós achamos que a vida, essa vida aqui, é sobre família e casamento apenas. Um grande engano. Ah, não, a vida, pastor, é sobre casamento, é sobre família. Não, não é. Não é porque, eu deixo para não deixar você curioso, a configuração da eternidade, lá não haverá casamentos. Então essa vida aqui, ela não é sobre casamento. Essa vida aqui é sobre uma preparação para nós vivermos a outra vida. Amém, irmãos? Então, lá ninguém se dará em casamento de Jesus quando confrontado pelos saduceus. Agora,
A Bíblia, irmãos, ela revela para nós, né, o casamento e a família com todas as suas alegrias e com todas as suas dificuldades. A Bíblia mostra para nós e nos aponta para Jesus e diz: isso é de quem você precisa. É disso que você precisa para ter uma vida plena. Não necessariamente a família, o cônjuge, o filho, mas, sobretudo, de Jesus. E um dos lugares que você vê isso, clara, explícita, rasgadamente, são nas histórias do livro do Gênesis, são histórias flagrantes das famílias, e muitas famílias, com uma propriedade que a gente não encontra no Novo Testamento. O Velho Testamento, ele desenha as famílias, tira um raio-x da família, tira a foto da família em várias perspectivas. E aqui o relato dessa busca de Jacó por seu único e verdadeiro amor, irmãos, eu gostaria que nós considerássemos 3 coisas nessa história. Primeiro, esse impulso humano avassalador de encontrar um amor verdadeiro, esperança. Quem não teve, quem não tem, de um dia encontrar o amor verdadeiro. E Jacó, ele viveu essa realidade, ele quis encontrar o amor verdadeiro. Em segundo lugar, nós vemos aqui que essa devastação, a desilusão que normalmente acompanha a busca de um verdadeiro amor. Eu vou provar por A mais B isso para você. E terceiro e finalmente, o que podemos fazer sobre esse anseio. Como é que nós iremos satisfazê-lo? O que irá satisfazer esse anseio de um grande e verdadeiro amor? Todos vivemos um dia, ou estamos vivendo hoje, à procura de um grande amor. Então, primeiro eu queria delinear aqui, irmãos, dissecar essas questões sobre esse impulso humano para encontrar um verdadeiro amor. Agora, seria de muita importância que você que está sentado no último banco aí, você que está sentado no primeiro, você na minha extrema esquerda, você na minha extrema direita, entendesse essa história um pouquinho. Hoje pela manhã, pastor Sandro, ele nos ajudou um pouquinho, mas eu queria trazer uma contribuição. Na primeira geração dessa família, nós temos um casal chamado Abraão e Sara. Abraão e Sara tiveram um filho, o filho da promessa, chamado Isaque. Isaque, irmãos, ele se casa com Rebeca. E Isaque e Rebeca têm filhos gêmeos, que se chamam o que está escrito lá? Se chamam Jacó e Esaú. E aí, Jacó e Esaú, isso eu preciso que você entenda o que eu vou dizer. Jacó e Esaú, eu quero contar para vocês o golpe de Jacó quando adulto e a sua fuga. Para você entender aonde a gente chega aqui. Então, tem um casal chamado Abraão e Sara, ela era estéril, Deus a cura, e ela tem Isaque, e Isaque se casa com Rebeca, e Rebeca também era estéril, Deus a cura, e aí eles têm dois filhos chamados Jacó e Esaú, eles são gêmeos. E aí, o golpe, Deus, irmãos, Deus, ele contradizendo a cultura da época, da escolha majoritária, né, do primogênito, ele diz, o segundo vai servir o primeiro. Então, o primogênito é Esaú, mas Jacó é o segundo, e o segundo tinha que ser servo do primeiro. Mas aí Deus inverte. E Deus fala, né, com a mãe, não com o pai. Deus fala com a mãe dizendo, olha, Jacó, que é o segundo, apesar de gêmeos, o que saiu primeiro é primogênito. O que saiu depois é o segundo. Então, o maior serve o menor. O primogênito lidera o outro. Aí, esses irmãos, um determinado dia, esse Jacó, ele invejava a posição do irmão de ter os direitos, né, legais e familiares de primogenitura, ele invejando, e a mãe também, ela aliada ao seu filho, né, chamado Jacó, eles tramam um jeito de roubar a primogenitura do seu irmão. Algumas coisas acontecem, por exemplo, um caso isolado, Esaú ele volta, talvez de uma caça mal sucedida, e ele chega com muita fome, e Jacó está preparando uma comida, um prato de lentilhas, e ele diz assim, me dá esse prato de lentilhas aí, me dá comida que eu estou com muita fome. Ele diz, não vou te dar comida, não, essa comida aqui é minha, não me dá. Olha, se você me vender o teu direito de primogenitura, eu te dou então. E ele faz pouco caso do seu direito de primogenitura, e entre irmãos fazem acordo de que ele não teria mais direito, o seu irmão sim. Mas aquele caso fica entre os dois. E aí o tempo passa, o pai deles, né, que se chamava Isaque, ele envelhece ao ponto de ter a sua visão muito comprometida. Um cego, ele fica cego no final, ele não consegue enxergar a mão à sua frente. Ele então diz, olha, meus dias estão findando, eu vou morrer, e eu preciso abençoar o meu primogênito. Isso era feito
de maneira solene, por imposição de mãos, e palavras eram proferidas de bênção sobre esse primogênito. Pois bem, quando Rebeca, que era esposa de Isaac, sabe que chegou o momento derradeiro de Esaú receber essa imposição de mãos, pois ele era o primogênito, mas ela, irmãos, tendo recebido, tendo tido essa ideia, ela se junta com Jacó e diz: olha, o teu irmão saiu para preparar, vamos chamar de churrasco, para preparar um bom churrasco para o teu pai, ele vai voltar, vai servir o teu pai vai comer o churrasco, e teu pai vai impor as mãos sobre ele, e ele vai ser abençoado, e você vai perder o direito, porque eu acho que é teu, eu creio que é teu, eu quero que seja você, porque você é meu predileto. Jacó diz: e aí, mamãe, o que a gente vai fazer? Não, você vai se fantasiar do teu irmão. Mas meu irmão, ele é peludo e eu sou liso, eu não tenho tanto pelo quanto o meu irmão. E a minha voz também não se parece. E o meu cheiro, papai vai entender pelo cheiro. Não, pode deixar que eu vou dar um jeito. Você vai usar a roupa do teu irmão, o perfume do teu irmão, eu vou colocar uma roupa peluda em você e você vai aprontar. Mas eu não sei temperar com o meu irmão. Aí ela disse assim: não, mas explicando eu, né? Não, eu ensinei teu irmão a cozinhar, eu sei como é que é o tempero do teu irmão, eu vou preparar a comida. E aí ele se travestiu, Jacó se fantasiou de Esaú, e a mãe fez a comida e ele foi. E quando chegaram na sala, diz: oi, pai. Ele mudou a voz: oi, pai, tudo bem? Quem está falando essa? Você está resfriado, meu filho? Pai, eu peguei um resfriado está derrubando meia dúzia. É virose, não sei se é pandemia, não sei, eu não estou muito bem, não. Filho. Cadê a comida que você foi? Você voltou rápido da caça, meu filho? Pai, aqui está a comida. Ele comeu. A voz é estranha, mas o cheiro é do meu filho. Deixa eu... é o braço do meu filho, peludo. Tá certo. Ô, meu filho, tá bom. Ele comeu, no final ele abençoou. E ele impôs as mãos de maneira solene, ele abençoou, e a palavra dele não podia voltar atrás, era a palavra do chefe de família, do chefe do clã, daquele patriarca, e ele passou então para o seu filho. Daqui a pouco, quem chega a reboque? Esaú chega. Oi, pai, tudo bem? Olha, cacei, já estou apontando. Quem é você? Não, eu acabei de te abençoar. Não, eu não cheguei, não. Então foi Jacó. Jacó veio aqui. E agora, pai, como é que fica a minha situação? Meu filho, eu não posso voltar atrás. Eu abençoei o seu irmão. Agora você vai ser servo do seu irmão, agora você vai andar pelo deserto, agora a sua vida vai ser assim. Mas que isso, pai? Ele foi ao teu irmão e disse assim: olha, assim que o papai morrer, eu mato você. Você é um ladrão, você não vale nada, eu vou matar você. E como o pai estava prestes a morrer, o que ele fez? Ele, acomunado com a sua mãe, disse: olha, vai para a casa dos meus parentes. Eu tenho um irmão chamado Labão, e você vai lá para a casa dele e fica por lá, até que passe a ira do seu irmão, senão seu irmão vai se matar. Seu irmão é doido. Do jeito que ele caça, eu sei que ele é doido. Ele tem um armamento pesado aí. Ele fugiu e foi embora. Quando ele chega lá, irmãos, aí sim, agora nós vemos aqui, Jacó, versículo 14, 15, você vai ler comigo? Disse Labão, ele chegou, ficou um mês na casa, e ele era um camarada bom, para trabalhar. Ele disse assim: disse Labão, de fato és meu osso e minha carne. E Jacó, pelo espaço de um mês, permaneceu com ele. Depois disse Labão a Jacó: acaso por seres meu parente irás servir-me de graça? Dize-me qual será o teu salário, pelo que você vai trabalhar. Nesse um mês que ele está lá na casa do tio, ele se apaixonou por Raquel. Ele olhou para Raquel, que era a filha mais nova, ele se apaixonou. Ele ficou doido. Fala para o teu vizinho, ele ficou doido. Agora, o que está acontecendo aqui, irmãos? Vamos entender o que está acontecendo aqui. O que está havendo aqui? A vida de Jacó era uma vida vazia. Deixa eu falar uma coisa aqui que eu prometi que falaria. Todo ser humano vive uma crise de identidade, até encontrar e se render a Jesus Cristo como o maior amor da sua vida. Eu vou repetir para os irmãos: não existe um ser humano que não viva uma crise de identidade, até que repouse o seu coração no amor de Deus. Todo ser humano. Eu não sei quem você conhece, qualquer um que você conheça vive uma crise de identidade. Porque a nossa identidade, ela só é completa, ela só é entendida em Deus, porque para Deus nós fomos criados. Então a vida de Jacó era vazia. Jacó, irmãos, ele nunca teve o amor do pai. O pai não gostava dele. Sabe por que o pai não gostava dele? Quem sabe por quê? Porque ele não sabia fazer churrasco.
Se ele soubesse fazer churrasco. Quem tem um filho que sabe fazer churrasco é feliz. Quem tem? Você tem? Ele não sabia fazer churrasco. O pai não gostava dele. Talvez seja esse, brincando aqui o motivo. Ele não teve o amor do pai. Agora, ele não tinha também o amor da sua mãe. A mãe era apaixonada por ele. Só que ele, irmãos, ele é mandado pela mãe para ficar na casa de Jacob. Quando ele volta, a mãe já está até morta. Então ele não tem o amor da mãe. Agora, ele, sem o amor da mãe, não tinha noção do amor de Deus. Ele não tinha a grande crise de identidade que todo ser humano vive, Jacó também, Lia também, Raquel também, todo mundo, Edilson, o bispo Walter, todo mundo. Essa crise de identidade ainda não fora resolvida, porque ele não havia tido ainda o seu grande encontro com Deus. E ele perde tudo. Agora ele está sem nenhuma família, nenhuma herança. Ele roubou a primogenitura do seu irmão, mas dela não desfrutou até então. Então ele não tem nada, não tem nada. Então ele viu Raquel. A mulher mais bonita que ele viu na vida, ele a enxerga. E a mulher mais linda, a quilômetros de diâmetro, também ele encontra. E ele, irmãos, ele disse assim mesmo, na verdade, eu coloquei pequeno ali, mas ele disse assim, ó, finalmente eu estaria certo em minha vida, péssima que é, se eu tivesse, se eu conseguir casar com essa mulher, resolveria as coisas, se eu encontrasse o único e verdadeiro amor, a vida finalmente estaria bem. Eu tenho que encontrar um amor. Eu encontrei o amor da minha vida. E se isso que vai resolver, isso que vai fazer de mim alguém, isso vai resolver as minhas mazelas. Meus irmãos, todos os anseios do coração humano por significado, todo ser humano por significado, por segurança, ele não tinha nenhum objeto para depositar isso. Eles estavam todos fixados em Raquel. Tanto que ele diz assim, olha, eu vou trabalhar 7 anos, eu vou trabalhar. Jacó, irmãos, ele era um tanto incomum para a sua época, porque os historiadores culturais, eles vão dizer que ele pagou, tipo assim, 4 vezes mais pelo dote daquela menina. Ele estava louco de paixão. Ele faria qualquer coisa para casar com Raquel. Ele é um fenômeno, irmãos. E aí, naquela época, e talvez algumas gerações atrás, as pessoas não se casavam por amor. Não sei, talvez o teu bisavô ou o teu tataravô não se casou por amor. O pai dizia, você vai casar com fulano, ou você vai casar com ciclano. Era mais por status, era mais por um acordo, era mais por uma conveniência, ou mais por uma proximidade. Não, ninguém se casava por amor. No entanto, isso também não é raro hoje, não, que algumas pessoas se casam aí por interesse, né, e para ganhar algumas vantagens. Afinal, irmãos, o que a gente quer quando a gente está à procura e quer encontrar um parceiro amoroso? O problema é que nós elevamos esse parceiro amoroso à posição de Deus. Nós elevamos os parceiros amorosos à posição de Deus. Por quê? Nós queremos nada mais, nada menos que redenção. Sermos libertos das nossas tristezas, sermos libertos, sabe, das nossas inconclusões, sermos libertos das nossas dúvidas de que de fato nós somos alguém e de que nós somos importantes e que nós, irmãos, temos razão por existir. Nós queremos nos livrar das nossas faltas, dos nossos sentimentos de nada, de insignificância, essa é a verdade. Nós queremos ser justificados, saber que a nossa criação não foi em vão. Foi exatamente isso que Jacó fez. Quando ele olha para Raquel, ele quer se realizar completamente. Ele deposita todas as suas fichas. Ao ponto, irmãos, que você vê, por que Jacó não partiu para cima, né, do Labão e disse, eu vou acabar com você, eu vou te matar, você acabou com a minha vida. Eu gastei 7 anos. Ele não fez isso. Ele trabalhou mais 7. E todos pareceram poucos pelo muito que amava. 14 anos. Quem está com a esposa do lado aí, diga amém. Fala para ela assim, ó, eu trabalharia 14 anos esperando você. Ó, até é difícil isso aí, tá vendo? Os caras nem conseguem falar isso. Eu trabalharia pela Alcione 14 dias. 14 anos, muita coisa. 14 anos sem beijar, sem chegar perto, só de longe, tchauzinho. Sem beijar, sem chegar perto. 14. Ele fez isso, meus irmãos. Ele fez isso, sabe por quê? Ele depositou todas as fichas neles em Raquel. E é isso que as pessoas estão fazendo todos os dias e todos os lugares, irmãos. Essa cultura aí que a gente vive, que nos implorando para fazer a gente carregar todas as necessidades mais profundas de nossos corações e significado, e depositarmos na vida de alguém, sabe, num romance, no amor, para encontrar esse único e verdadeiro amor, essa única e verdadeira realização. E a gente diz assim, olha, isso vai consertar a minha péssima vida. Nós sonhamos, como nosso príncipe,
ou com a nossa princesa. A gente continua sonhando ainda hoje, utopicamente por isso. Ou seja, o anseio humano, irmãos, por um amor verdadeiro sempre existiu. Mas em nossa cultura agora, ele foi muito ampliado. Surpreendentemente ampliado. Exponencialmente ampliado. Mas para onde que isso vai nos levar? Isso vai nos levar para o segundo ponto, para a desilusão. Isso vai nos levar para a desilusão. Vamos ver aqui, irmão, o segundo plano, a desilusão que é devastadora. Não tem outra palavra, é devastadora. Quase sempre acompanhada aí por essa busca desse único e verdadeiro amor. Nós começamos com a trama de Labão. Labão, o que ele fez? Jacó, irmãos, ele pagava, né, normalmente um homem pagava o preço da sua noiva, já disse isso, algo em torno de 30 e 45 ciclos, 45 ciclos, mais ou menos isso. Um mês de salário equivaleria a 1,5 ciclo. Então ele tinha que trabalhar bem menos do que 7 anos. Mas ele já chega oferecendo 7 anos. Vamos ler isso aqui? Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por tua filha mais moça. Raquel respondeu Labão: melhor é que eu te dê em vez de dá-la a outro homem. Fica, pois, comigo. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos, e esses lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que amava. Então, 7 anos, para você entender que 7 anos são poucos dias, é a mesma coisa que você dizer que 2015, há 7 anos atrás, foi 2015, não é isso? 2016 até hoje foi poucos dias. De 2016 para cá foram poucos dias. Ele começou a trabalhar. Só que ele trabalhou de 2016 até hoje, e é como se ele hoje soubesse que ele ia trabalhar até 2030. O cara era muito apaixonado, irmãos. Ele depositou tudo ali. Agora, 7 anos se passam. E ele diz: me dá Raquel. Passaram-se 7 anos e diz: me dá Raquel. Agora, como de costume, irmãos, há uma grande festa. E aí, nessa festa, chamam-se muitos homens, a noiva é levada, fortemente velada, era hábito, ela era completamente coberta, ela era velada, ela era levada até ele, até essa tenda. Ele estava embriagado, que também era costume da época, do noivo encher a cara. E o texto diz, irmãos, que quando de manhã ele chegou, repete comigo, lá estava Lia. Lá estava Lia. Jacó olhou e descobriu que consumou o casamento, e o casamento era consumado com o coito, com a relação sexual, e ele consuma o casamento, e ele tinha feito sexo com a outra, e ele havia consumado o casamento. E Jacó fica muito irritado, não o bastante para estragar as relações, mas fica muito irritado, e ele diz: o que você fez comigo? Versículo 25, ele vai dizer: eu pedi você a Raquel, e você me enganou. Labão respondeu: esse aqui é o costume, meu filho. Porque, inclusive, você notar a sutileza do texto, quando eles fazem o acordo, Labão não diz: tudo bem, 7 anos, Raquel. Ele diz: tá legal, é bom te entregar Raquel do que entregar você a outra pessoa. Ele não amarra, sabe aquele contrato que é bem amarrado entre as partes? Ele não amarra, não. Labão era muito esperto. E aí Labão responde que é costume que a menina mais velha venha se casar. Então, nós vemos aqui que nessa desilusão, Labão, literalmente, ele diz: não é costume aqui colocar os mais novos antes dos mais velhos. Então, você tem que levar a mais velha primeiro e não a mais nova. Em segundo lugar, quando Jacó disse: por que você me enganou? E aí, se você for ver em algumas traduções, em alguns comentários, você vai ver o seguinte, algo interessante. Que a palavra traduzida enganado é a mesma palavra hebraica que foi usada lá no capítulo 27, quando Jacó enganou o pai dele. Eu pensei numa frase que não é bíblica, não deveria nem dizer, mas deixa eu dizer. Aqui se faz, aqui se paga, não. O que você planta, você colhe. Repete comigo: o que você planta, você colhe. Você colhe. Como é que você fez isso, Labão? Você me enganou no escuro, porque a tenda estava escura, ela estava toda coberta, e eu estava embriagado, você me enganou no escuro. Mas não foi assim também no escuro que você enganou seu pai Isaac? Por que você fez isso lá? Agora está acontecendo com você aqui. Será que você pode argumentar? Será que você tem moral para falar sobre engano? E ele foi enganado. Agora eu queria convidar os irmãos a olharem para Lia. Olhe para Lia. Rejeitada pelo pai, porque o pai, irmãos, ele não fez acordo com ela, não estava tramado. A Bíblia não deixa
nenhuma noção, nenhuma dica, nenhuma pista de que o pai estava comunado com a filha. Não, ele sabia que ele teria problemas para entregar. Eu li todas as versões, você pode imaginar, pelo menos de fácil acesso para mim, sobre essa questão, qual era o problema dos olhos da Lia, né? Então, alguns dizem que os olhos caídos, ou ela tinha uma visão, né, trocada. Mas a ênfase aqui, e quando você lê o texto também tem que ajudar a gente. Quando faz a comparação, diz que ela é formosa e bela. Ou seja, a irmã era bela, de rosto e de corpo. Era uma beleza atraente. Lia não possuía uma beleza atraente, porque a Bíblia também não vai dizer que ela era feia, mas diz que ela não tinha uma beleza que atraía. E alguns problemas, algum sinal, alguma marca, alguma ênfase nos seus olhos. Eu não posso precisar o que era. Então, olhe para Lia, ela vive na sombra da beleza da irmã, porque a irmã se destaca, ela está apagada. Ela é preterida por Jacó, porque Jacó, quando chega, ele sabe quem é a mais nova e quem é a mais velha. Ele deveria ter escolhido a mais nova. Ele deveria ter escolhido a mais velha. Ele vai e escolhe a mais nova. E aí, ela é preterida por Jacó. E agora, a menina que Labão, seu pai, não queria, foi dada ao marido que também não a quer. Me ajuda aí, irmão. Fala assim, ó, coitado de Lia. Me ajuda aí. Ela é a menina que ninguém quer. Então, o que é Lia? Lia, ela tem um buraco em seu coração, como também existe um buraco no coração do Jacó, como também, com todo digníssimo respeito, se você não tem uma relação diária, frequente, devota, familiar, uma relação com o Senhor e Salvador Jesus, também há um buraco no seu coração. Se o meu irmão estivesse aqui, ele pode ouvir isso aí, ó, tem um buraco no coração do meu irmão, o irmão mais amoroso, mais carinhoso que eu tenho. Inclusive, eu nem aprendi a cozinhar para que ele tomasse toda a honra, toda a glória da cozinha, eu não sei fazer nada na cozinha, mas tem um buraco no coração do meu irmão. Eu espero que nunca tenha um buraco no coração da minha neta, mas todo ser humano tem um buraco no coração. E aqui está, irmãos, Lia com um buraco no coração, e Jacó também com um buraco no coração, e agora ela começa a fazer a Jacó, o que Jacó fez com Raquel, ela faz com Jacó. E aí, ela começa a fazer com ele, porque ela deposita nele as suas grandes e tremendas e maiores esperanças. Jacó deposita na Raquel a sua grande esperança de sentido, de razão, de felicidade, de redenção, de se encontrar com uma pessoa. E ela então colocou seu coração em Jacó. E você vê aqui um mal patológico, né, que vai sistemicamente, hereditariamente, passando para as famílias, apenas ricocheteando de geração em geração, alcançando, eles estão replicando coisas que os seus pais fizeram e também viveram. E é interessante que ela tem vários filhos. E ela usa, irmãos, palavras aqui no hebraico, né, que expressam sua saudade a Jacó. O texto vai dizer assim, olha, Lia deu à luz o seu primeiro filho, um menino, e ela chamou de Rúben. Rúben quer dizer, ver. E pensou, agora talvez o meu marido me veja. Talvez eu não seja mais invisível, meu marido. Olha, são textos muito tristes, são relatos muito tristes esse aqui, de uma mulher com um buraco no coração, tentando ter significado para o marido, para que o marido, ao significar ela cure a sua crise de identidade e se ache alguém, porque ela não se achava ninguém. Preterida pelo pai, preterida pelo marido e na sombra da sua irmã. E agora, ela tem um segundo filho, mas ela teve um segundo filho e chamou de Simeão, que tem a ver com ouvir. Agora, talvez meu marido finalmente me escute, mas isso não aconteceu. E ela teve um terceiro filho e chamou de Levi, que significa estar ligado. Ela disse, talvez finalmente o coração do meu marido esteja ligado a mim. O que ela estava fazendo? Ela estava tentando se libertar da sua infelicidade, da sua insignificância. Ela estava tentando se encontrar, meus irmãos, ter uma identidade através dos valores tradicionais de uma família. Como se a família fosse suficiente para nos libertar como seres humanos. E ela não é. Ter filhos, especialmente naqueles dias, irmãos, era algo de muita importância. A melhor maneira de fazer isso, mas não estava funcionando. E ela tinha colocado seu coração no seu marido. E ela queria ganhar significado para o seu marido, dando filhos ao seu marido. Eu, na minha infância, hoje eu não sei porque eu não ouço muito isso, mas eu vivia em ambientes que eu ouvia muito isso. Olha,
Cuidado, hein? Filho não segura homem, não. Filho não segura homem, não. Você quer engravidar? Eu não sei se isso ainda é dito. Filho não segura homem, não. Mulheres que engravidam alguém para segurar o homem. Ou vice-versa. E ela pensou, se eu tenho bebê, se eu tenho filhos e meu marido me ama, então finalmente algo será consertado na minha péssima vida. Isso é triste, irmãos, porque isso continua acontecendo hoje. Porque isso aqui é um retrato do que é a vida humana. E isso aqui, irmãos, é atemporal, não é só para aquela cultura, também para a cultura de hoje. Todos os dias ela era condenada a ver o homem que ela mais desejava nos braços daquele em cuja sombra ela tinha vivido toda a sua vida, que era a pessoa da sua irmã. E cada dia, irmãos, era uma faca no coração, porque ela não se achava amada por aquele homem. Quantos erros eu vejo de mulheres, inclusive cristãs, de se lançarem nos braços de homens, a fim de encontrarem nesse homem o seu significado. Talvez o problema não seja nem propriamente o homem errado, mas o valor que se atribui a esse homem faz dele um ídolo na sua vida. E todo ídolo destrói os seus adoradores, a não ser o próprio Deus que não o faz. O problema não seja talvez essa mulher, ou esse a quem você um dia vai se apaixonar, mas ao se apaixonar, se nessa pessoa você deposita todas as expectativas, você está fazendo dessa pessoa um Deus na sua vida, porque só Deus é poderoso para redimir, para libertar, para significar a sua vida ou ressignificar a sua vida. Só Deus pode fazer isso. E aí, irmãos, absolutamente todos os lugares onde você vê poligamia ou primogenitura na Bíblia, era sempre causa de devastação. O assunto aqui, você vê muito presente aqui, poligamia, e você muito vê aqui a questão da primogenitura. Mas esses não são exemplos que o texto está se destacando. Muito pelo contrário, está dizendo para nós que isso traz coisas erradas, dá errado. Tudo que você vê é a miséria que essas instituições patriarcais causaram nas famílias. Deu tudo errado, tudo invertido aqui. Olha, o que a Bíblia está fazendo para nós, irmãos? A Bíblia, ela não está tendo a intenção, de nos dar um Deus no topo, de uma escada moral e dizer, olha, você tem que vir para cá, olhe para as pessoas que encontraram Deus através do seu grande desempenho. Eu não tenho aqui, nesse texto em particular, algum herói para mostrar, olha, imite essa pessoa, faça assim. Não é isso. Claro que não. No lugar disso, e muito pelo contrário, irmãos, a Bíblia, repetidas vezes, nos dá pessoas, como eu e você, absolutamente fracas, que não buscam a graça de Deus, de que precisam e não merecem, e não obstante isso, elas recebem a graça de Deus e são abençoadas. Como eu e você, que não buscamos a graça de Deus, nós fomos buscados, alcançados, escolhidos pela graça de Deus para estarmos aqui. Se você crê nisso, diga amém. A Bíblia também não é um livro, irmãos, que nos dá conta, de heróis morais, e a gente tem que se esforçar para chegar lá. Não, é sobre graça. E essa história aqui é mais uma história que está tratando sobre a graça de Deus. Pastor, o que eu aprendo nessa história, então? Tem alguma moral aqui? Bom, eu não colocaria dessa forma, mas eu queria que você visse algumas coisas comigo. Primeiro, nós aprendemos aqui, irmãos, que ao longo de toda a vida corre uma nota fundamental de decepção cósmica. Eu vou explicar para você, com outras palavras, eu já disse isso aqui. Você nunca vai levar uma vida sábia, não importa quem você seja, a menos que você entenda isso de uma vez por todas. Aqui está Jacó, e ele diz, se eu conseguir Raquel, vai estar tudo bem. É isso que ele está dizendo. Ele vai para a cama com alguém que ele acha que é Raquel. Então, literalmente ele diz, mas de manhã, eis que foi Lia. Repete comigo, eis que foi Lia. O que isso quer dizer? O fator Raquel, entenda o fator Raquel e o fator Lia. O fator Raquel é aquela pessoa, ou é aquela coisa, onde você deposita todas as tuas fichas de que ao alcançar, ao conseguir, ao chegar lá, você vai ser feliz. E tudo ficará bem. E você vai ser liberto das suas tristezas, e você vai ser liberto das suas agruras, e você vai ser curado dos teus traumas. Esse é o fator Raquel. Quem está entendendo, diga amém. O fator Raquel é quando você vai e você deposita em alguém, em alguma coisa, e você se esforça e se mata e trabalha e se dedica a fim de alcançar, pensando que
ao alcançar, ao conseguir, ao chegar lá, você vai se tornar a pessoa mais feliz da face da terra. E eu quero dizer para você que essa é, irmãos, assim, uma decepção cósmica. Porque você vai se decepcionar. Eu não sei se já aconteceu com você, alguma coisa. Vamos supor, por exemplo, olha, quando eu comprar aquele carro, não, quando eu comprar aquela televisão, ó, quando eu conseguir aquele namoro, aí é coisa. Aí você compra. Aí você olha para aquilo depois de um tempo e diz, não completou. Deve ser outra coisa. Deve ser um novo modelo que vai sair. Ou então essa não é a parceira certa. Esse não é o casamento certo. Ou é outro emprego. Eu não sei. Essa é uma decepção cósmica que todo mundo vai viver. Até o dia em que você encontrar o maior amor. O maior amor é Jesus. Diga glória a Deus. Uma vez, na minha juventude, nós tivemos um movimento entre igrejas e um homem que acabara de se converter, mas estava firme na fé, ele fez um encontro. Nós éramos solteiros, não sei se Alcione acho que não estava na igreja ainda nesse tempo, e ele fez um encontro chamado assim, a noite do meu bem. Quando falou a noite do meu bem, os solteiros disseram, pô, a gente vai arrumar uma gata lá, a noite do meu bem, vamos todo mundo. E foi todo mundo lá, ele deu uma festa, e tal, mas ele pregou o evangelho dizendo que Jesus é o meu maior bem. Ai, Jesus, tá bom. Eu vim aqui atrás de namorado. Alguns se converteram, outros não, outros já eram convertidos e estavam atrás de namorado mesmo. Mas essa decepção cósmica, irmãos, ela você vai ter, todo mundo tem. Porque, irmãos, a nossa alma só encontra repouso em Jesus. Só em Jesus. Assim como o guarda anseia pelo romper do dia, assim a minha alma almeja por ti, Senhor. A minha alma tem sede do Deus vivo. Quando irei e me verei diante da tua face? Como a corça anseia pelas águas, assim por ti, ó Deus, anseia a minha alma. A minha alma tem sede de ti. A alma do ser humano tem sede de Deus, meus irmãos. Então, o fator Lia, qual é o fator Lia? O fator Lia é que tudo aquilo que você deposita, a expectativa que você tem que depositar em Deus, na verdade, não é Raquel, é Lia. Sabe por quê, irmãos? Porque aqui a gente até pode provar muita coisa da parte de Deus. Mas Raquel mesmo, só na eternidade. Diga glória a Deus. Raquel mesmo, só na eternidade. Eu não conversei com a Alcione sobre isso. Mas talvez, vamos que a Alcione casou comigo pensando que eu era a grande Raquel da vida dela. Ela já decepcionou. Todo dia ela acorda, olha para o lado e diz, não é Raquel, é Lia. Meus irmãos, eu não tenho a mínima condição de preencher a grandeza, a imensidão, sabe, e a eternidade do coração da Alcione. Só Jesus está fazendo isso na vida dela, e um dia ela vai contemplar isso completamente. Contemplar completamente na glória. Eu não tenho condição de fazê-la feliz. Eu não tenho condição. Essa condição eu não tenho. Ela casou com Lia. Quem está entendendo, diga amém. Portanto, irmãos, eu quero que você saiba de algumas coisas aqui. Quando você se casar, não importa o quão grande você pense, o que o casamento vai ser. Quando você consegue se formar na sua carreira, não importa quão grande você acha que a sua carreira vai ser. E quando você for para o seminário, você se formar, não importa o quão você acha que o seminário vai torná-lo um homem de Deus ou mulher de Deus. Olha, ou seja o que for, de manhã, enquanto aqui do lado de cá, é sempre Lia. Repete comigo, é sempre Lia. Você acha que dormiu com Raquel, você acorda com Lia. Ele achou que dormiu com Raquel, mas ele acordou com Lia. A maioria de nós, irmãos, a maioria de nós, sem exceção alguma, se realmente aprender a olhar para dentro dos seus próprios corações, nós saberíamos que agudamente, profundamente, algo que não pode conseguir nesse mundo. Eu creio, irmãos, que eu e você precisamos olhar para esse texto com muito cuidado e entender que, tanto naquele mundo quanto nesse mundo também, há todos os tipos de coisas nesse mundo que se oferecem para dar a você, para dar a mim, a cada um de nós, coisas que utopicamente vão completar a sua vida.
Mas essas coisas nunca cumprem as suas promessas. O casamento não cumpre todas as suas promessas. A tecnologia não cumpre todas as suas promessas. As amizades não cumprem todas as suas promessas. As relações consanguíneas não cumprem todas as suas promessas. Só Jesus é perfeito e cumpre todas as suas promessas. Só Jesus ama perfeitamente. Pastor, você está me desanimando quanto às expectativas que eu tenho nesse mundo? Não. Eu estou livrando você de idolatrar e fazer de algo ou alguém alguma coisa que só Deus pode fazer na sua vida. É diferente. Eu estou casado, felizmente casado, muito bem casado. Eu me casaria com a Alcione mais vezes. Ela já falou para mim, tem um tempo que ela não fala isso, mas já falou que ela se casaria comigo mais vezes. Estou feliz, irmãos. Mas não é dessa felicidade que estou falando. Tem algo que a Alcione não me completa e que eu não completo também. E eu quero que você entenda isso, a desilusão que vem. Quando você descobre, se dá conta disso, irmãos, há 4 coisas que você pode fazer. Tem algumas opções aqui. Primeiro, você pode culpar as coisas e abandoná-las e tentar novas e melhores coisas. É o caminho do tolo. Ela olha, vai para uma relação e ela diz, poxa, não foi aqui que completou meu coração, e vai para outra. Não foi aqui, e não foi aqui. Não sei quem é que se casou mais, não sei se foi Roberto Carlos ou Chico Anísio, ou Chico Anísio casou mais. Então ele foi procurando. E nós temos muitos Chico Anísio na igreja, eu também, irmão. No evangelho tem, vai procurando o parceiro ideal, não vai encontrar, é o caminho do tolo. Ou então você vai trocando. Pastor, eu vou trocando de telefone, eu vou trocando de carro, eu vou trocando de computador, eu vou trocando de casa, eu vou trocando de emprego, troco de emprego porque eu estou procurando um emprego. Segundo, coisa que você pode fazer é se culpar, bater em você mesmo, se diminuir, se autoflagelar. Eu fui um fracasso. Todo mundo é feliz e eu não sou. A grama do meu vizinho é sempre mais verde que a minha lá, fulano. Olha que casal vinho. Olha que coisa. Ai, queria ter a vida do fulano. Irmão. Todos nós temos decepções cósmicas. E a desilusão, ela vem. Então, você se culpa e se torna alguém que se odeia. Não faça isso, não. Terceira opção, terceiro caminho que você tem, você pode culpar o mundo. E ficar com o coração endurecido, cínico, você diz maldições, não, sexo oposto, não, eu acho que as relações, e isso está acontecendo já. Pastor, eu estou decepcionado com o homem. Homem não vale nada. E aí se enamora de uma mulher. Ou, o homem que diz, eu estou decepcionado com mulher, e se enamora de um homem, e está procurando preencher esse vazio. Por fim, eu gosto de C.S. Lewis. Ele tem leituras boas, se você gosta de ler. Olha o que ele diz. Ele disse assim, vamos ler. Se encontro em mim um desejo que nenhuma experiência nesse mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para outro mundo. Algo sobrenatural e eterno. Amém, meus irmãos? O Apocalipse vai dizer que somente lá, não haverá tristeza, não haverá dor, não haverá choro. Sabe por que não haverá nem tristeza, nem dor, nem choro? Sabe por quê? Porque não vai existir pecado. Você sabe por que não vai existir pecado? Porque lá, todos aqueles que se renderam e confessam Jesus como Senhor serão glorificados e estarão separados do pecado e livres completamente do pecado. E nós estaremos na presidência de Deus, na gestão de Deus. Então lá vai ser um lugar maravilhoso. Lá nós seremos plenamente felizes. Enquanto aqui haverá choro, lágrimas, dor e para alguns até ranger de dentes. Lá não. A nossa expectativa está lá. O apóstolo Paulo ele diz assim, olha, buscai as coisas lá do alto, pensai das coisas lá do alto, porque é de lá que vem a nossa plena alegria. Essa mentalidade, irmãos, liberal, eu vou procurar, ou a mentalidade conservadora, tanto as duas estão equivocadas. Quanto com relação à família, a mentalidade liberal, não, para mim eu vou curtir, não quero família. Ou a conservadora, não, é na família que eu vou. Você não vai. Você não vai. Nós precisamos de Deus. Agora, eu queria que nós víssemos, quero que vejamos todos, o que Deus fez em Lia e por Lia. Primeiro, irmãos, o texto vai dizer para nós que Lia é a primeira pessoa a obtê-lo. Quem? A pessoa de Deus. Ela começa a ver o que você deve fazer. Vamos ver aqui. Primeiro, o que Deus fez nela. Deus fez algo na Lia interessante. O que a gente vê aqui é que, e os estudiosos notam isso, que
ela teve uma procura curiosa de Deus, que embora ela estivesse buscando no seu marido, mas vê que tem Deus ali na situação também. Ela, irmãos, ela quase faz do seu marido, ou fez do seu marido, né, uma espécie de ídolo funcional. Mas ainda assim ela estava invocando Deus, porque quando ela dá nome aos filhos, ela vai mencionando o nome de Deus. Mas tem duas maneiras de você mencionar o nome de Deus na literatura hebraica. Na nossa tradução, João Ferreira de Almeida e as adjacências aqui não fazem isso. Ela faz a divisão de chamar ele de Senhor Adonai ou de Yahvé. Nos 3 primeiros filhos, ela vai chamar apenas de Senhor, atribuído a qualquer outro Deus. A relação dela com os primeiros filhos é uma relação muito superficial e distante. Mas no terceiro, irmãos, ela muda. No terceiro, ela chama de forma diferente. Ela vai falar Yahvé. E aí a coisa muda completamente. Então, a gente precisa ver isso aqui, que ela não fala sobre Deus de uma forma geral no terceiro filho. Ela não faz isso. No versículo 32, você pode ver aí na sua Bíblia. Concebeu, pois lhe deu à luz um filho, a quem chamou Rúben, pois disse, o Senhor atendeu a minha aflição. Por isso agora me amará meu marido. 33, concebeu outra vez à luz e deu à luz um filho, e soube o Senhor que era preterida, e me deu mais este, chamou-lhe, pois, Simeão. 34, outra vez concebeu Lia e deu à luz um filho, e disse, agora dessa vez, ó, mudou, tá? Agora dessa vez, tem uma mudança. Versículo 34, agora dessa vez se unirá mais a mim meu marido, porque dei à luz a 3 filhos, por isso lhe chamei Levi. 35, vamos ler todo mundo junto. De novo, concebeu e deu à luz um filho. Então disse, esta vez louvarei o Senhor. E por isso lhe chamou Judá. Eu queria que você olhasse para a sua Bíblia aí. Os primeiros 3 filhos, ela fala dela, ela fala do marido, e ela usa Deus. Repete comigo. Ela fala dela, ela fala do marido, e ela usa Deus. Primeiro filho, segundo filho, terceiro filho. No quarto filho, o que ela faz? Ela não fala dela, repete comigo, não fala dela, não fala do marido. Ela louva a Deus. E aqui ela usa o Yahvé. E ela diz, de novo concebeu e deu à luz um filho. Então disse, essa vez louvarei o Senhor. E por isso ele chamou Judá. E cessou de dar à luz. Ou seja, o que a gente está entendendo aqui, irmãos? Finalmente, quando ela concebe pela 4ª vez, quando ela dá à luz a Judá, ela disse, dessa vez, isso é desafiador, irmãos, ou não é? Claro que é. É diferente. Nenhuma menção ao marido, nenhuma menção ao filho, a um tipo de avanço. Ela diz, dessa vez eu louvarei ao Senhor. É interessante, irmãos, que quando o escritor de Gênesis, né, sabe o que Deus fez aqui, essa criança aqui é Judá. Nós cantamos aqui, ele é o leão da tribo de Judá. Então o escritor de Gênesis está nos dizendo nesse capítulo aqui, e isso tem ênfase aqui no 49, que é através de Judá, né, que vem Siló. E através de Siló que o rei virá. E aí, irmãos, essa aqui é a linha messiânica. Deus, ele veio, a mulher, a menina que ninguém queria. Deus veio, a menina não amada, e a fez uma das mães, ancestralmente falando, e a fez uma das mães de Jesus. Não a bela Raquel, mas Lia sim, a caseira, a indesejada, a não amada, a preterida pelo pai. E aqui nós temos, irmãos, o Senhor indo de encontro a ela. Ele fez isso, irmãos, na vida da Lia. Primeiro, por causa da pessoa dele, ele fez isso. Porque o nosso próprio Senhor viu que Lia não era amada, então ele amou. Porque o nosso Deus é o Deus que ama aqueles que ninguém ama. O nosso Deus é o Deus que escolhe aqueles que nós preterimos. O nosso Deus, irmãos, ele age de forma invertida. Ele amou. Deus está dizendo, eu sou o verdadeiro noivo. Eu sou o marido dos sem marido. Eu sou o pai dos órfãos. Eu sou o amigo daquele que foi abandonado. Sabe o que isso significa, irmãos? Que ele é atraído pelas pessoas pelos quais o mundo não é atraído. Ele é atraído por aquela mulher que não era atraente aos olhos de Jacó.
E era problema para o seu pai, ele é atraído. Ele ama os indesejados. Ele ama o pouco atraente, ele ama os fracos, aqueles que o mundo não quer. Se ninguém mais for o esposo de Lia, Deus diz, eu serei o esposo dela. Meus irmãos, nosso grande casamento não é com a pessoa que a gente dorme todo dia. Nosso grande casamento é com o Senhor Jesus. Diga para o seu vizinho, você é a noiva de Jesus. Adivinha só uma coisa, irmãos, não são apenas aqueles aqueles de nós aqui, ou de vocês, sem cônjuges que precisam ver Deus como seu cônjuge. Aqueles que também têm os seus cônjuges, têm que ver Deus como nosso cônjuge final também. Não é só você que não tem um marido que precisa ver Deus como teu marido. Você que tem marido também tem que ver Deus como teu marido. Não é você que não tem uma esposa, tem que ver Deus como a sua companhia. Nós precisamos enxergar isso, irmãos. Inclusive, eu escrevi para não esquecer. Você precisa rebaixar a pessoa com quem você é casado do primeiro lugar em seu coração para o segundo lugar, atrás de Deus. O primeiro mandamento qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas. Para eu ter um relacionamento saudável, Alcione tem que me colocar em segundo lugar, não em primeiro. E para eu ter, porque se a Alcione depositar em mim todas as suas expectativas de uma vida feliz, primeiro que ela vai infernizar a minha vida, vai me cobrar aquilo que eu não posso dar para ela. Segundo que ela vai viver completamente infeliz, porque jamais eu vou satisfazê-la. Então ela precisa colocar Deus em primeiro lugar. E aí depois me coloca em algum lugar dessa fila aí e não me deixa para trás. Quem está entendendo, diga amém. É claro, irmãos, que esses aqui são seres humanos, nós também somos seres humanos, somos pecadores, como eu e você. Mas entenda que Deus, Ele diz que você deve vê-lo como o que Ele de fato é, o grande noivo. O esposo para os sem cônjuge e o marido para aqueles que já têm marido também. Meus irmãos, vamos estreitar essa relação? Ele não é apenas um rei e nós somos seus súditos. Ele não é apenas o pastor e nós somos suas ovelhas. Ele é o marido. E nós somos, entre aspas, seus amantes. É nele que nós vamos satisfazer as nossas mais íntimas, profundas necessidades do ser. As necessidades do ser nós vamos resolver em Jesus. Amém, meus irmãos? Em Jesus. Lembra, em Evangelho de João, capítulo 4, a mulher tendo experiência com vários homens. Mas quando ela se encontra com Jesus, acaba a sua sede. Jesus disse, se eu te der a água que eu tenho, você nunca mais volta a ter sede. Porque essa tua procura por homem é uma sede que você tem de Deus. Então você pode estar com o quinto, ou com o 10º, ou o 50º, a tua sede não vai terminar. Porque eu sou a água da vida, só eu termino com a tua sede. Quem entendeu, diga amém. Ele disse, eu sou o pão da vida. Então o Jacó precisa dessa água. E o Edilson precisa dessa água, eu preciso beber dessa água, meus irmãos. E não é o Senhor que vai me dar essa água. E nem a Eloá, ou a Raíssa, ou a Rebeca, ou o Daniel, ninguém vai me dar essa água. Portanto, irmãos, a segunda razão pela qual ele vai atrás de Lia, e não de Raquel, porque ele faz da menina que ninguém queria, a mãe de Jesus. A portadora da linha messiânica. A portadora da salvação para o mundo. Porque de geração em geração, Deus escolhia alguém para comunicar a semente de onde Jesus viria. Por exemplo, ele escolheu Abraão, e aí fecundou, né, ele abriu a madre, né, da Sara, e aí escolheu Isaac, e depois escolheu Jacó, e aí ele vai depois Judá, e você pode ler a genealogia de Jesus, que é um documento, a identidade de Jesus, lá em Mateus capítulo 1. E você vai entender isso. Então, não é apenas porque ele gosta do azarão, mas porque isso é o Evangelho. O Evangelho faz assim. O Evangelho, irmãos, ele é assim. Se você foi esquecido, preterido, se você foi, assim, maltratado, se você foi traído, eu quero dizer que Deus tem um plano na sua vida e Ele escolheu você para abençoar a sua vida e preencher o seu coração. Quem crê nisso, diga amém. Para concluir, eu queria que os irmãos me permitissem ainda que nós enxergássemos algumas aplicações aqui. Primeiro, se há alguém com um Labão na sua vida agora, não seja amargo e não bata nele. Jacó não se amargurou de Labão e também não bateu nele. Não deixe que ele se aproveite de você também. Mas, se puder, se lembre de uma coisa.
Deus pode usar essa pessoa em sua vida para tornar você, e eu também, uma pessoa melhor, e não uma pessoa amarga. Deus trabalhou na vida de Jacó através de Labão. Deus trabalhou, Deus está trabalhando na sua vida. Deus está trabalhando na sua vida. Segundo lugar, se você é alguém que foi rejeitado, preterido, esquecido, traído, recém-divorciado por algum motivo e você não queria ser, se você é uma Lia, lembre-se, Deus sabe o que é ser rejeitado. O profeta Isaías vai dizer que ele foi rejeitado, preterido, esquecido. Ele não apenas, Deus aqui, ele amava ali, irmãos, mas na verdade ele se tornou uma espécie de Lia. Ele foi um rejeitado dentre os homens. Homens dos quais, irmãos, ele foi um dos quais, ele fora o mais rejeitado, não tinha outro igual a ele. Ele veio para os seus e os seus não receberam, diz João no seu primeiro capítulo. Terceiro lugar. Por favor, não deixe o casamento te jogar para lá, para cá, para lá e para cá. Porque de manhã sempre será Lia. Repete comigo, só Jesus me ama perfeitamente. Raíssa vai casar e eu pedi para ela e Derek lerem um livro chamado Quando os Pecadores Dizem Sim. Porque serão dois pecadores convivendo um com o outro. E se você colocar isso na sua mente e entender isso pode fazer com que, irmãos, alguns de nós aqui, menos desesperados em sua busca de casamento, fazer com que eu e você não vivamos tão desesperados na busca de casamento, fará com que alguns de vocês fiquem menos irritados com o seu cônjuge por suas imperfeições. Porque é sempre Lia. Eu quero desafiar você a me mostrar uma história na Bíblia, onde vai dizer assim, e viveram felizes para sempre. Isso é coisa de Hollywood, irmão, isso é coisa de historiador. Porque nós temos as nossas lutas e as nossas dificuldades. Somos felizes? Somos. Não na proporção do convite que o Evangelho tem para nós. Porque sempre é Lia. Eu sou Lia. Você também é uma espécie de Lia para quem está aí perto de você. Eu tenho certeza disso. E eu vou orar, já terminar já e orar pelas irmãs. Quantas mulheres eu vejo na busca de significado? Quantas mulheres eu vejo deprimidas, angustiadas? Quantas mulheres eu vejo sem identidade, sem firmeza, sem alegria e sem paz, porque o marido foi embora? Eu não estou diminuindo a dor da rejeição e do abandono, mas eu estou querendo dizer para as irmãs, que lugar esse homem ocupava na sua vida? Quantas mulheres e meninas, irmãos, com muita facilidade, vão para a cama de um outro homem, sem saber muito bem nem quem são, porque, na verdade, depositam no primeiro que sofrem uma superficial avaliação, dizendo, esse aí deve dar certo e é com esse que eu vou, e parte para aquilo. Eu não estou falando mal de quem você escolheu, eu estou falando do que você fez dessa pessoa que você escolheu. Esse é o grande problema. Muitos relacionamentos eu conheço, entre as partes, tem tudo para dar certo, mas eu tenho certeza que vai dar errado. Por quê, pastor? É para trocar de parceiro? Não, é para ressignificar essa pessoa. Essa pessoa precisa ser ressignificada na sua vida. E a gente tem que entender, de fato, qual é o papel, né, de Deus, qual é o papel, o que Deus quer com essa vida na nossa vida, e que lugar essa pessoa, ela de fato está ocupando na minha e na sua vida também. Por isso que eu gostaria que eu e você repensássemos as nossas relações. Por isso que eu queria que você entendesse que esse fator Raquel é um fator muito, muito presente na nossa vida, mais do que nós gostaríamos de confessar. Ele é muito presente na minha e na sua vida também. A gente reputa, a gente considera que o outro, né, ele tem um valor que só Deus pode ter. Só Deus pode ter. Isso é um pecado, irmão. Isso é um erro. E a decepção, ela pode angustiar o seu coração, fazer você culpar outra pessoa, fazer você se culpar, fazer você odiar a vida, odiar o mundo, né, e não mais querer viver uma vida em família. Por isso a gente tem que orar, porque esse vazio que há no nosso coração, no meu coração, no seu coração, ele é um vazio que
ele está matando muita gente. Ele está destruindo muitas pessoas. Eu queria trazer uma consideração. Talvez você diga assim, pastor, será que Deus tem um plano B para mim? Preste atenção com o cuidado que eu vou dizer. Pastor, será que Deus tem um plano B para mim? Será que eu deveria ter feito isso, ou deveria ter feito aquilo? Jacó deveria ter enganado? Porque, imagina, um enganou o outro, Jacó e Esaú, e depois Labão e tal, um plano B. Meus irmãos, Deus ele costurou toda a história errada, e o plano foi o plano de Deus que se sobrepôs aos erros humanos. O plano de Deus aconteceu. Eu não acredito que Deus decidiu naquele momento que fosse Lia, mas ele usou os erros do pai, os erros do marido, para que Lia fizesse parte da linhagem messiânica. Talvez você diga assim, eu sou uma pessoa de segunda categoria, porque eu já errei tanto, eu acho que deve ser o plano D. Não, eu quero dizer que Deus tem um propósito na sua vida. E até os erros que você cometeu, Deus é poderoso para usá-los para a sua glória, para o seu louvor e para a sua salvação. Eu estava hoje conversando no carro sobre o Pedro e a Carol, porque quando eles disseram assim de manhã no testemunho deles, a gente foi para o médico para ver o que estava acontecendo com a nossa filha e não foi diagnosticado nada, foi uma doença que apareceu e depois sumiu, a gente não sabe nem o que foi, nem por que apareceu. E aí, como disse Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 9, não foram os pais que pecaram, nem ele que pecou, mas foi para que a glória de Deus se manifestasse. Então, por causa de uma doença, o Pedro e a Carol vieram e de onde veio? Diagnosticou, o que aconteceu? Não se sabe. Eu só sei de uma coisa, foi para a glória de Deus. Então, eu creio que até os seus erros, porque muitos dos nossos erros, meus irmãos, fizeram a gente chegar aqui, hoje, numa igreja evangélica, num domingo à noite, ouvindo, já por mais de 40 minutos, uma pregação, talvez foram alguns erros de você que trouxe você aqui. Eu não quero dizer que Deus promoveu esses erros, eu não quero dizer que Deus idealizou esses erros, eu também não quero dizer que Deus participou desses erros. Se você errou, você vai sofrer as consequências. Mas eu quero dizer que Deus é poderoso para, acima dos seus erros, na direção, na administração da história, Ele usar isso aí para a glória dEle e salvar você. Todos nós pecamos, não há desculpas. E eu creio, irmãos, que Deus tem um propósito na minha e na sua vida. Lembre-se de uma coisa, nunca é tarde para Deus trabalhar em sua vida. Nunca. Lia, meus irmãos, ela sentia que o pai estava com um problema para casar ela. Tanto que empurrou ela para um camarada que estava prometido para a irmã. Lia, quando se casa, diz assim, de repente ele vai me amar, eu vou ter um grande desempenho na lua de mel, que eu vou deixar esse homem apaixonado por mim. Mas ele disse, é você? Por favor, eu quero a outra, não quero você. E aí ele trabalha pela outra. E ela tem um filho, e ele não ama. E ela tem o segundo filho, e não ama. E tem o terceiro filho, e não ama. E tem o quarto filho, ele também não a ama. Mas ela se cura dessa dependência. E ela revoga a sua identidade a Deus. Deus continua trabalhando nela. A história não para aqui. Você vai ver que a história não para aqui, tem disputa, tem as escravas, as servas, né, que dão filhos e tal, a disputa continua. Mas ela teve um encontro com Deus aqui. E Jacó, mais tarde, tem um encontro com Deus. E a crise de identidade deles são resolvidas. Portanto, faça como Lia fez. Quando ela deu o nome de Judá, ela disse, dessa vez, não importa, eu louvarei ao Senhor. Repete comigo, dessa vez, não importa, eu vou adorar o Senhor. O Salmo 37, versículo 4, vai dizer assim, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo. Não é? Fique correndo atrás de um namorado, de um noivo, de um homem, porque só assim você vai ser feliz. Não. Aí teu coração vai estar preenchido. Não, agrada-te do Senhor, e satisfará o desejo do coração. Olha, você fica procurando uma mulher, uma noiva, ver, porque senão você... Não. Eu não estou dizendo que você não deva. Eu também não estou dizendo que Deus não vai te dar. Mas ela não é a sua boia de salvação. Não, pastor, é quando eu tiver filho, eu já estou casado, é quando eu tiver filho. Teu filho também não é a sua boia de salvação e ele não vai preencher completamente seu coração. Não vai. Não, mas é quando eu me formar, pastor. Não, também não é. Não, mas é quando eu trocar o meu, porque o meu, também não é. Não, mas quando eu comprar minha casa.
Não, mas a minha casa tinha que ter piscina. Não, eu queria uma casa na praia. Não, isso também não vai. Agrada-te do Senhor. Delicie-se no Senhor. E Ele satisfará os desejos. E Ele vai preencher o vazio do seu coração. Eu acho que, parafraseando esse texto, não sei se deveria, mas delicie-se no Senhor. E Ele vai preencher todas as lacunas e buracos e vai curar a crise de identidade do seu coração. Amém, meus irmãos? Vamos orar por isso? Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Pastor, eu estou tentando consertar a minha família. Meu irmão, você vai morrer tentando. Família perfeita só no céu. Enquanto aqui todos somos pecadores. Enquanto aqui nós somos Lia. Raquel é no céu. Raquel é no céu. Mas pastor, não dá para ter um bom casamento? Dá para ter um ótimo casamento. Mas o nosso coração clama mais do que um ótimo casamento. O nosso coração, irmão, foi feito do tamanho da eternidade. Foi feito do tamanho de Deus. O seu casamento, ele tem um tamanho de Deus, sim ou não? Sim ou não? Não. O nosso casamento, o nosso coração foi feito do tamanho de Deus. O buraco, o tamanho de Deus. A necessidade da eternidade, do encontro com o eterno, de transcender. Filho, não é do tamanho do nosso coração. A eternidade cabe no coração. Tem que transcender só Deus. Realização, dinheiro, fama, projeção, não vai preencher porque o coração tem um tamanho enorme para ser preenchido. E só a glória de Deus preenchendo, vivendo na pessoa de Jesus, habitado pelo Espírito Santo no teu coração. E isso, enquanto aqui nós conhecemos em parte, e lá nós conheceremos como somos conhecidos, aí sim lá é só alegria, é só festa. Vamos orar por isso? Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, hoje nós pedimos que o Senhor nos ajude a colocarmos em Ti, primeiramente, não na família e não no casamento, toda a nossa expectativa. Nós temos grandes expectativas e boas expectativas para o nosso casamento. E nós temos encontro de casais para trabalhar os casamentos. E nós temos retiro de casais para trabalhar o casamento. E nós temos o nosso próprio lar para trabalhar o casamento. Mas o casamento, Senhor, não é o que preenche completamente o nosso coração. Nós temos filhos amados, alguns precisam de cura, outros precisam de conversão, alguns precisam, Senhor, de proteção, alguns precisam de prosperidade. Mas, Senhor, esses filhos também não podem preencher o buraco, o vazio existencial no coração de nenhum ser humano. Senhor, nós temos necessidade, Senhor, de um melhor emprego, de uma melhor remuneração. Nós temos coisa para adquirir que precisamos. Nós temos outra que gostaríamos de ter sem precisar. São desejos do coração. Mas nenhuma dessas coisas, Senhor, ela poderá preencher totalmente o nosso coração. E quando nós depositamos as nossas grandes expectativas, utópicas, Senhor, em qualquer uma dessas coisas, pensando que é a Raquel da nossa vida, quando a gente acorda no dia seguinte, é Lia. E a gente continua em busca, trabalhando mais ainda por Raquel e depois Lia. E trabalhamos, alguns de nós estamos trabalhando a vida toda em busca de Raquel e só encontramos Lia. Mas, Senhor, quando nós depositamos a nossa confiança completamente em Ti, Tu és aquele que trabalha para todos quantos em Ti esperam. Tu és aquele que a ninguém decepciona segundo a Tua vontade. Nós, Senhor, queremos nos converter a Ti. Nós queremos pedir, vem Espírito Santo, vem encher o nosso coração, vem encher essa igreja da Tua presença, vem completar cada um aqui, Pai, em o nome de Jesus, e abençoar cada um dos Teus filhos.